Olá, queridos amigos da nossa casa Vinha de Luz de Gravataí, essa casa tão querida que pude frequentar por tantos anos quando morava aí em Gravataí e que deixei vários amigos. Muito honrado e muito agradecido pelo convite. Que Jesus prossiga conosco hoje e sempre e nos ampare nesta exposição. O tema que nos foi encomendado para falarmos é algo extremamente importante. Por que e para que reencarnamos? Bom, então eu costumo dizer que a reencarnação e o livre-arbítrio são os dois pilares de sustentação da doutrina espírita, né? Então a doutrina espírita tem como base principal, além dos ensinamentos do Mestre Jesus e dos espíritos que se manifestaram no século XIX para Allan Kardec, que codificou a doutrina, mas basicamente ela está fundada em algo que dá o norte, que dá a coerência para todas as lições do Mestre Jesus, que é a reencarnação. E que, tirando esse pilar, destrói-se todo esse edifício dessa doutrina tão consoladora, né, e universal. Porque a reencarnação é um das grandes demonstrações do amor de Deus por todas as suas criaturas. No próprio túmulo de Allan Kardec, lá em Paris, está grafado aquela célebre frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, esse é o fundamento da doutrina, que é a reencarnação. E poucas doutrinas no mundo ainda se conservam, como o budismo, como o hinduísmo, como algumas doutrinas orientais, se conservam essencialmente reencarnacionistas, né? Então nós vamos perceber aqui, nesse capítulo, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer, o título é o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então está claro esta frase proferida pelo próprio Mestre Jesus Cristo. E ela está grafada no Evangelista João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Essa passagem tão interessante, que é chamada o diálogo com Nicodemos, né? Nicodemos era um fariseu, era um judeu, que era mestre em Jerusalém, né? Fazia parte da elite da religião judaica, hebraica, os mesmos que acabaram julgando e condenando Jesus à morte. Mas Nicodemos, ele tinha uma sensibilidade e percebia em Jesus Cristo o Mestre, percebia em Jesus Cristo o Messias, né? Mas como ele temia que fosse ridicularizado e até criticado fortemente pelos seus colegas do Sinédrio em Jerusalém, do templo, né? Ele foi à noite conversar com o Mestre Jesus. E aí está grafado mais ou menos assim: em verdade, Jesus Cristo dizendo para Nicodemos, né? Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos:
Como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Se não me credes quando eu falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? E aí no final ainda disse: em verdade, te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E segundo Allan Kardec, essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo, né? O que é um equívoco, porque o próprio Allan Kardec, depois, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos explicar que o elemento principal do universo não era a terra, né, o elemento terra, mas era o elemento água. Afinal de contas, o oceano cobre 2/3 do planeta, né? Então, a água era o elemento principal. E então, Jesus, quando falou renascer da água, é renascer no próprio planeta. É justamente renascer, viver novamente, o que Nicodemos não entendeu, porque pensou do ponto de vista materialista, né? Como pode um corpo já velho voltar a entrar no ventre da sua mãe, que já era então mais velha do que ele, se não estivesse já desencarnada? Mas então, a questão justamente que o que não renasce, o que renasce não é o corpo. O que renasce é o espírito em um novo corpo preparado para ele, né? Esse é o princípio básico, e o próprio nome já diz reencarnação. É reentrar no corpo de carne, viver novamente uma nova vida terrena, né? Sendo o mesmo indivíduo, o mesmo espírito, a mesma individualidade. Tá? É isso que não foi entendido. Em outra passagem do Evangelho, em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, diz o seguinte: após a transfiguração no Tabor, né, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Né? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. Ou seja, decapitaram Elias, que é João Batista. Né? E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, irmãos, fica muito bem claro aqui nessa outra passagem o dogma, né, o princípio da reencarnação, que Jesus Cristo professava e ensinava, porque faz parte da lei universal, porque faz parte da lei de Deus. Né? Então, os discípulos de Jesus foram até ele e perguntaram: por que os escribas dizem que antes deve vir Elias? Isso significa que os próprios hebreus, os próprios judeus, os próprios fariseus já sabiam que estava nas escrituras, nas antigas escrituras, sendo que Jesus anunciou que não veio destruir a lei dos profetas, mas ele veio dar cumprimento a esta lei. Então a lei antiga, se bem interpretada, dizia que antes de vir o Messias, deveria vir Elias, que era e é um grande profeta dos judeus, né? Então Jesus esclarece que Elias já veio. O que ele está querendo dizer com isso? Que Elias era João Batista, que foi o primo de Jesus,
que veio antes de Jesus e que anunciou Jesus e que batizou Jesus. Né? Então as Escrituras foram cumpridas em toda a sua integralidade, como diz Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento. E agora com a inovação da lei do amor. Foi esta lei que Jesus ensinou e exemplificou o tempo inteiro da sua passagem, especialmente nos últimos 3 anos, né, das suas pregações. Então Jesus explicou claramente aos seus discípulos que Elias já tinha vindo e que a humanidade não soube entender quem era o Elias, porque era o próprio Batista. Então, João Batista era a reencarnação de Elias. E os fariseus, nesse caso Herodes, mandou decapitá-lo. Então os fariseus, na época, não entenderam que João Batista era a reencarnação de Elias e, portanto, as escrituras já estavam sendo cumpridas. E é por isso que Jesus termina dizendo, e é por isso que eles não conheceram e farão sofrer o Filho do Homem, ou seja, inclusive os hebreus não acreditaram, e esse é o grande equívoco, com devido respeito, de que se espera o Messias até hoje, quando o Messias Jesus Cristo já esteve entre nós há 2000 anos, não foi compreendido, não foi entendido, não foi reconhecido, e mais do que tudo foi morto na cruz e julgado pelos fariseus, né? Então Allan Kardec, ele faz essa divisão entre o termo ressurreição e reencarnação. E Kardec afirma que os judeus acreditavam na reencarnação. Eles sabiam que alguém que já viveu pode voltar a viver. Só não tinham a perfeita consciência que hoje nós temos de como, de que maneira isso se dá. Então chamavam a reencarnação de ressurreição. Né? Então, Kardec anota o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto não eram claramente definidas. Criam eles que um homem que vivia poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. E sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, Kardec aqui faz uma afirmação crucial, extremamente verdadeira, tirando o princípio da reencarnação, que fazia parte da doutrina de Jesus Cristo. O evangelho do próprio mestre fica ininteligível, fica incompreensível, porque quase todas as máximas, quase todas as parábolas dos ensinamentos do Mestre Jesus sobre o reino dos céus, sobre a vida futura, se tornam incompreensíveis se tu tirar a chave da reencarnação, ou seja, da possibilidade de um espírito retornar em outro corpo. Né? Então, é o princípio da pré-existência da alma, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito já existia antes dessa vida, e da pluralidade das existências, ou seja, e vai reencarnar novamente, certamente. E aí tem um apontamento interessante para quem não conhecia, porque a própria Igreja Católica, até o ano de 553, também era reencarnacionista. Princípio que foi abolido no Concílio de Constantinopla, por intervenção do Papa Virgílio, a pedido especial de Teodora, que era a mulher do imperador Justiniano.
porque Teodora tinha um problema, ela era cortesã e ela sabia que as colegas dela não deixavam que ela se esquecesse deste passado que ela teve de cortesã ou de mulher de companhia na época, né? Escolhida pelo imperador. Então ela passou a ser rainha, ela passou a ser imperatriz e ela queria apagar o seu passado, né? E por isso ela teria mandado matar mais de 300 colegas dela para que ninguém mais soubesse que ela havia sido cortesã. E depois ela ficou com o peso na consciência, porque ela sabia que pela doutrina da reencarnação, e a Igreja Católica era reencarnacionista, né? Então, portanto, o imperador Justiniano, naquela época, do ano 553, já era reencarnacionista, né? Ela sabia que em outras vidas teria que prestar contas desse ato horrível e repugnante que ela mandou praticar. E ela achou simplesmente que, eliminando da doutrina, que o Papa, como representante de Deus na Terra, teria o poder de eliminar a reencarnação, né? Então Teodora, ademais de ter feito um ato repugnante e irrepreensível por todos os ângulos, mandando matar as suas colegas de prostituição, além de tudo, fez um mal enorme à própria Igreja Católica e o cristianismo ocidental, porque retirou o dogma, o princípio da reencarnação dos ditames da doutrina apostólica católica romana. E a partir daí, os ensinamentos do Mestre Jesus, quase todos, perdem o sentido. Né? Nas instruções dos Espíritos, então, irmãos, nós temos um outro item que foi solicitado pela área doutrinária da Casa Vinha de Luz, que é: quais são os limites da reencarnação, né? Então Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores quais são os limites da reencarnação, né? Até que ponto nós podemos reencarnar, aonde nós vamos reencarnar, nós podemos escolher aonde nós vamos reencarnar. Então são várias questões que surgem para explicar esse princípio tão basilar, né? Então os espíritos respondem assim: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, que é o perispírito, né? Dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, conforme nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos reencarnando, e é para isso que serve a reencarnação. E o nosso perispírito, ou seja, o nosso corpo espiritual, do qual nós usamos quando desencarnamos e estamos no mundo espiritual, na pátria espiritual, ele vai se fluidificando, ele vai tornando mais fluido, e menos espesso, menos concreto, menos materializado, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então a resposta dos espíritos com relação ao limite da reencarnação é mais ou menos essa. Depende, como em tudo, do adiantamento moral e, portanto, espiritual do espírito, do indivíduo, do ser imortal que nós somos. Quanto mais evoluído moralmente e espiritualmente um espírito, um ser, criatura de Deus,
mais evoluído é também o seu corpo fluídico, o perispírito, que é o corpo espiritual que envolve o espírito, né? E que nós usamos muito mais quando estamos na erraticidade, ou seja, quando deixamos o corpo físico e adentramos na pátria espiritual. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles, quando chamados, quando evocados, eles podem se deslocar por todas as partes do universo. Olha que interessante, né? Só com a força do pensamento, os espíritos evoluídos podem ir a qualquer parte do universo. Já os espíritos menos evoluídos ficam circunscritos à crosta terrestre. Mesmo quando desencarnamos, quando os espíritos são muito materializados, e a maioria de nós que ainda estamos encarnados na Terra ainda somos muito pouco evoluídos, é isso que a doutrina nos diz, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, em vias de regeneração, mas ainda é um planeta que está num estágio involuído, um planeta que os seres que o habitam estão muito mais próximos do ponto de partida, ou seja, da criação divina, do que do ponto de chegada, ou seja, do estado de puros espíritos ou espíritos crísticos, que não precisam mais reencarnar. Então, enquanto nós estamos nessa caminhada evolutiva, o que os budistas chamam de roda das encarnações, e não deixam de ter razão, nós estamos jungidos, circunscritos ao princípio da reencarnação. Nós temos que reencarnar para nos melhorarmos. E é por isso que cada nova oportunidade que Deus nos concede deve ser abençoada, deve ser bendita, deve ser festejada, porque é uma bênção, uma nova oportunidade que Deus nos concede de resgatar os nossos débitos, de reparar os nossos erros, que com certeza são muitos na nossa vida atual, nós podemos aquilatar, e especialmente na nossa vida passadas, nossas existências passadas, que nós não lembramos momentaneamente pelo princípio do esquecimento do passado, para que nós possamos avançar sem nos humilharmos, sem nos ressentirmos diante daquelas pessoas que nós prejudicamos em outras vidas, mas que nós temos a oportunidade e a intuição da prática do bem, da prática do amor, da prática do perdão, que são os meios que Deus nos colocou à disposição de nós crescermos espiritualmente, né? Porque o apóstolo Pedro, Simão Pedro, já dizia que o amor cobre a multidão dos pecados. Então é só através do amor, da doação, da abnegação, da caridade, do perdão, é que nós vamos certamente apagando os erros do passado, e daí está toda a grandiosidade da oportunidade da reencarnação, né? Porque a doutrina que prega a unicidade da vida, ou seja, que nós não existíamos antes desta encarnação, que fomos criados por Deus apenas no momento da nossa concepção, e que somos um espírito novo, portanto, e que também não teremos outra vida, e só temos uma vida para acertar, para aprender tudo que existe no universo. E se nós errarmos, nós não teremos nenhuma outra chance, iremos para o fogo eterno do inferno. Isso é uma doutrina muito má, concebida por homens maus, com más interpretações da Bíblia, tanto dos escritos antigos, que já acreditavam na reencarnação, quanto os próprios
ensinamentos do Mestre Jesus e da própria Igreja Católica, que até o ano de 553 era reencarnacionista, que é a chave que dá toda a explicação de como nós, através dessa caminhada, errando e acertando, e tendo novas oportunidades, e errando e acertando, e tendo novas oportunidades, é que Deus demonstra aos seus filhos todo o seu amor. Daí nós podemos entender que Deus é um Pai de amor, porque se nós erramos, Ele não nos manda para o fogo do inferno. Ele nos dá uma nova oportunidade para que nós mesmos possamos reparar cada um dos erros que nós cometemos com os nossos irmãos e conosco mesmo. E assim, nos melhorando, apagando esse karma, segundo dizem os budistas, né? Apagando o karma e melhorando as nossas existências. É a única maneira de nós sermos felizes, de nós alcançarmos o crescimento e a pureza espiritual. Não há outro caminho, irmãos. Não se enganem. Seguindo, então, o limite da reencarnação na Terra, né? Só para terminarmos, né? Então Kardec diz o seguinte: se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica no planeta Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, afinal de contas a Terra ainda é um mundo inferior. É claro que nós estamos passando por uma transição planetária que nos levará logo ali adiante a um mundo de regeneração, onde os homens já são muito mais felizes e onde o bem já sobrepõe o mal. Não é que o mal não exista, mas é que as pessoas são muito mais felizes, porque a grande maioria dos seres que habitam um mundo de regeneração já professam o mal, o bem, já praticam o bem, já praticam o amor em toda a sua inteireza, e portanto o mundo é mais feliz. Não que ainda não exista a possibilidade de recair, não que ainda não existe, por exceção, a maldade, né? Mas o mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, é um mundo que, segundo o ensinamento dos Espíritos, ainda o mal predomina, né? Ainda o bem é exceção e o mal predomina, o atraso, a ignorância. Por isso que nós vemos tantas coisas horríveis ainda acontecendo na Terra. Mas não se enganem, como diz Divaldo Franco, nunca o amor, o perdão e a fraternidade foi tão presente na humanidade como nos tempos de agora. Então, esse é o ensinamento de São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, os espíritos que ainda são muito inferiores, a maioria de nós, que estamos ligados ao planeta Terra por nossa energia. Então, como nós ainda não vibramos numa rotação, numa energia muito alta, nós ficamos energeticamente, isso é física, ligados à energia do planeta Terra. Então nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, passamos um tempo lá, né, de melhoramento, né, de readaptação, de reciclagem espiritual, e aí voltamos a reencarnar na Terra um pouquinho melhores do que na outra encarnação que nós deixamos. Esta é a lei da reencarnação, mas ainda vinculados à Terra. Então esta é a resposta do espírito do rei São Luís, né? O bom rei da França. De que nós, enquanto não nos melhorarmos espiritualmente, crescermos na prática do bem, do amor, nós vamos continuar vinculados na Terra. Então nós não vamos sair daqui para um mundo muito melhor quando nós desencarnarmos. Nós vamos ficar vinculados à Terra por um bom tempo. E por fim, irmãos, já indo para o fim da palestra, tem outra grande pergunta de Allan Kardec, que é a necessidade da encarnação. E aí responde
a temática da nossa exposição. Afinal de contas, para que e por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos porque nós precisamos reencarnar. Nós reencarnamos porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós reencarnamos porque Deus, em sua bondade, não nos pune, porque tudo que nos acontece é consequência da nossa semeadura, do nosso plantio. Por isso que se diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós praticamos maus atos, nós vamos colher resultados ruins. Se nós praticamos bons atos, bons pensamentos, boas palavras, nós plantamos o amor, nós vamos receber de volta a bondade, a bem-querência, o amor, o perdão, o carinho. Como é que nós queremos bondade e carinho se nós por acaso vivemos uma vida de devassidão, uma vida de drogas, de prazeres, de sexo, de egoísmo, de maldades mil? Nós queremos de volta bondades? E aí nós temos a capacidade de nos revoltarmos contra Deus quando as coisas nos acontecem em termos de doenças físicas, mentais, né? Então, nós temos que evoluir. Para sair dessa roda das encarnações, nós temos que evoluir, não há outro meio. Senão nós ficamos vinculados na Terra. E como a Terra está partindo para um mundo de regeneração, daqui a pouco as oportunidades de reencarnação na própria Terra vão deixar de existir. E aqueles nossos irmãos que continuarem vinculados ao mal, à ignorância, ao egoísmo, ao orgulho e todas as chagas do espírito humano, vão ter que reencarnar em mundos ainda mais atrasados do que a Terra. Essa é a lei. Então, a pergunta de Kardec é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? Então, Kardec ele perguntando no sentido de que a reencarnação era um castigo. Bom, eu não encaro como castigo, pelo contrário, é uma benesse de Deus, né? Nós só poderíamos entender como castigo porque a gente deve necessariamente retornar à Terra, porque nós temos que aparar as arestas dos erros que nós próprios cometemos, né? Então a resposta é o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, ou seja, todos os espíritos são criados simples e sem nenhum conhecimento. E a partir de então, cada um de nós vai caminhando através das várias existências, crescendo, porque essa é a lei do progresso. Uns entendem mais rapidamente que devem fazer o bem, e só o amor constrói, e evoluem mais rapidamente. Outros continuam pelas suas ações más, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua falta de empatia, a atrasar a sua própria caminhada. Então, o mal que as pessoas praticam através do seu livre-arbítrio, só a eles prejudica, acaba prejudicando, né? Não aos outros, mas acaba atrasando sobremaneira a sua própria caminhada espiritual. No Livro dos Espíritos também nós temos uma pergunta assim, ó. Pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Ou seja, a tradição de que Deus não criou-nos a todos nós iguais, mas que Deus criou uns de nós
como humanos para sofrer, e outros como anjos, arcanjos e serafins. Então, que Deus seria um Deus que cria de forma diferenciada. Uns cria de forma melhor, já perfeitos, e outros cria imperfeitos. Aí os espíritos respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então os homens, quando veem a aparição de espíritos já perfeitos, de anjos, acreditam que Deus os criou assim. Mas não, a aparição de anjos, se eles hoje são anjos, é porque eles já passaram por todas as etapas da caminhada e já chegaram ao patamar de espíritos puros, né? Como Cristo, como Jesus é. Então, qual é o objetivo da encarnação? Pergunta Allan Kardec. Deus lhe impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Né? Então é assim que acontece. A alma, o espírito vai se depurando, encarnação a encarnação. E nós só vamos mudar de padrão, nós só vamos encarnar num planeta melhor quando nós conseguirmos mudar o nosso próprio razão, a nossa própria moralidade, né? O nosso próprio adiantamento moral. Tá? Então, irmãos, termino novamente com essa frase de Allan Kardec, que diz, quer dizer, que está grafado, não é de Allan Kardec, está grafado no túmulo de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Né? Então, a reencarnação, queridos irmãos, não é uma punição, mas sim um exemplo do grande amor de Deus, que é Pai, de infinita justiça, quando nos concede uma nova oportunidade para que nós possamos readentrarmos no corpo de carne e repararmos todos os equívocos de outras encarnações. É somente assim, através do amor, do perdão, que Deus nos concede a evolução espiritual, e aí nós vamos criando as asas de anjos. Então, a reencarnação é um princípio sem o qual a doutrina do Cristo fica ininteligível e é uma bênção para que nós possamos aproveitar. Portanto, o recado é, queridos irmãos, vamos aproveitar cada minuto da nossa encarnação para crescermos com boas leituras, com bons pensamentos, com boas palavras e com boas atitudes, porque só o amor cobre a multidão de pecados. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Espero que todos nós tenhamos crescido um pouquinho mais com esta exposição. Muita paz, muita luz, que assim seja.